Vamos ler então, Mateus capítulo 23 diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, versículo 1, viu? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não o quê? E não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só é um o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, pois jurar pela oferta que está sobre o altar, esse que jurar fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de quê? Hipocrisia e de que mais? Iniquidade, maldade, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios, e o quê? E escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade,
para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém? Jerusalém, Jerusalém, diga comigo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Salmo 118, né? Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, pois eu creio que a tua palavra, Senhor, é a verdade que pode libertar o homem. E assim sendo, eu te peço, me dá a tua direção hoje e até o fim dos tempos, até o final, até o último dia, até o momento do arrebatamento da igreja. Diga amém. Pode sentar. Na carta de Paulo, Paulo coaduna com a mesma visão de Cristo, claro, evidente, por ser ele seguidor de Jesus. Na carta de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo adverte a igreja expressamente sobre os fariseus hipócritas, sobre os condutores cegos, sobre os sepulcros caiados, sobre aqueles que pregavam a mentira. E irmãos, hoje eu vou tentar resumir tudo o que eu vou falar em poucas palavras, mas eu creio que você vai entender. Nós temos, e chegamos no final dos tempos, no período em que a igreja será arrebatada, quem crê diz amém. Mas eu quero dizer para você 7 tipos de falsos mestres, de fariseus hipócritas que nós temos no nosso período. O primeiro, diga o primeiro, é o herege. Diga assim, o herege é o mais proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos mestres. Por quê? A Bíblia fala lá na carta, abre aí na carta de 2 Pedro, capítulo 2. O herege, gente, enquanto você abre, Pedro advertiu contra ele em sua segunda carta, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, tá? Então, essas heresias, elas são narrativas, diga narrativas, que parecem ser belas narrativas. Elas têm o seu, digamos assim, o seu fundo de verdade, mas são mentiras. São narrativas criadas para convencer as pessoas, para tocar no sentimento das pessoas. E essas narrativas criadas, elas são para convencer você a apostatar, a se desviar, a se desvirtuar da verdade. Então veja aí, na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negar o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas o quê? Grife aí, práticas libertinas. Então, que práticas são essas? Aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, que está sendo bem disseminado aí em várias igrejas, e recentemente uma muito conhecida, o pastor dela, no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, acho que foi em São Paulo, ele disse, a partir de hoje, nós somos inclusivos e afirmativos. E vários outros estão fazendo o mesmo,
Porque nós chegamos no período em que os hereges estão colocando para fora as suas narrativas, estão fazendo simpósios, congressos, para trazerem pensadores. Sabe o que são pensadores, irmãos? São pessoas que vão introduzir esses falsos pensamentos nas igrejas. Hoje existe um movimento muito grande de coaches, pessoas preparadas para serem convincentes dentro das igrejas, a fim de levarem a narrativa e convencerem as pessoas de que aquilo tem que ser colocado na igreja como prática de fé. Infelizmente, muitas igrejas estão se abrindo para essas heresias. Então a Bíblia diz assim, práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, como o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o quê? O mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com um procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Qual era o procedimento? Você sabia? Qual era o procedimento? O procedimento de Sodoma e Gomorra era exatamente a prática homossexual. Quem sabia disso? Levanta a mão. Alguns sabiam, outros não? Então fique sabendo. Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, porque lá eles se relacionavam homens com homens e mulheres com mulheres. E Deus destruiu, porque aquilo lá era abominável aos olhos do Senhor. Amém ou não amém? Então, hoje nós temos hereges que estão fazendo isso. Segundo tipo de falso mestre que está sendo introduzido no meio das igrejas é o charlatão. Charlatão, diga comigo, é a pessoa que usa o cristianismo como meio de ficar rico. E tem muito charlatão por aí. Tem muito charlatão que usa a igreja, que usa o cristianismo como forma de enriquecer. E esse charlatanismo faz com que esses homens, eles propaguem falsos, inclusive muitos mesmo, falsos milagres. O charlatanismo, inclusive, é uma prática que em alguns países é tida como penalidade, como algo que deve ser penalizado judicialmente. Muito bem. Paulo advertiu a Timóteo para que se guardasse dos charlatões. Ele disse: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Está lá em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. O charlatão, gente, a ele é interessante esse movimento de fé cristã que aprova e aceita as práticas que eles fazem. Infelizmente, as pessoas que não têm conhecimento da palavra, elas aceitam um monte de bobagem. Sim ou não? Terceiro tipo, o profeta. O profetinha, aquele canelinha de fogo, o joelhinho roxo, aquele que sai pinotando, pulando, sapateando, fazendo karatê e kung fu em cima do altar, e o povo adora essas coisas. Irmãos, esse tipo de pessoa está nas escrituras lá em 1 João, abra aí, capítulo 4,
1 João capítulo 4. Quem achou? Diz assim, ó: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Quando é a palavra espírito aí, ó, você vê que está com E minúsculo, né? São pessoas, viu? Não deis crédito a qualquer espírito. Tem gente que se a pessoa passar na casa dela, ela já abre a porta, não é não? Sabe nem quem é, mas falou que Jesus é bom. Entra aí, irmão, faz uma oração na minha cabeça. Olha o que a Bíblia diz: não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus, pois todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Amém? Esses falsos profetas são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Então tenha cuidado, diga para o seu irmão, tenha cuidado. A Bíblia fala sobre os falsos profetas, lá em Apocalipse 22, a Bíblia fala sobre vários falsos profetas, mas na história da religião, eu vou citar aqui somente alguns. Por exemplo, no segundo século, um cara chamado Montano e seus discípulos afirmaram falar em nome do Espírito Santo. No século XIX, Joseph Smith afirmou receber o livro de Mórmon de um anjo chamado Moroni, que era a encarnação de um índio que havia morrido. Hoje, as ondas de rádio estão cheias de pessoas que dizem falar que Deus fala através deles, né? Pelo poder do Espírito, quando na verdade Deus não está falando. Em muitos casos, é simplesmente para enganar. Sarah Young, autora de um best-seller cristão, ela ousadamente falou que o livro dela contém as próprias palavras de Jesus. Você quer outro exemplo? Existe a igreja adventista, e Ellen White, ela é considerada, os livros, os manuscritos de Ellen White, como as palavras de Jesus também. Então, se Ellen White diz, o povo bate continência. Irmãos, nós temos que entender que só existe um Senhor, um Salvador, um caminho, uma verdade, uma vida, um Deus, um Criador, e nós não podemos aceitar que tenham outros. Amém? Paulo, ele adverte a igreja e diz assim: olha, eu vos declaro que se um anjo, ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho que não esse evangelho, seja ele anátema. Então cuidado, quando anjo quer dizer mensageiro, quando você aceita um mensageiro que vem até você com uma palavra que ele diz supostamente vindo do Senhor. Lá em 1 Reis, conta da história de um profeta que foi enviado por Deus para fazer uma missão. E ele fez essa missão, ele deu a palavra que tinha que dar ao rei, mas um outro profeta velho, ele enciumado, porque o profeta novo havia dado uma profecia de Deus para aquele rei de Judá, ele vai e manda que chamem o profeta novo à sua casa. E Deus havia dito ao profeta novo que ele não entrasse em casa de ninguém, não comesse em casa de ninguém, não bebesse em casa de ninguém. Mas o profeta velho disse: olha, um anjo veio até mim e disse que você viesse aqui e comesse e bebesse, que foi Deus que mandou. E o profeta novo foi para a casa do profeta velho e comeu e bebeu. E no meio do banquete, o velho disse para o novo:
por que que você desobedeceu a Deus? Deus não te deu a ordem de você não comer e não beber e nem pousar em casa de ninguém? Agora, porque tu desobedeceste ao Senhor teu Deus, os leões comerão toda a tua carne, você será devorado por eles. E aquele profeta novo, saindo de lá, foi morto pelos leões. Sabe, irmão, a gente pensa que pode, e isso aí é um problema sério, substituir ao livro sagrado, a profecia de Deus, pela palavra dos homens. Mas Jeremias, capítulo 17, diz: maldito o homem que confia no homem. Quem entendeu isso? Não, diga para o seu irmão, não confie na palavra de homens, confie, ponha todo o seu coração na palavra de Deus. Amém ou não amém? Aplauda Jesus. No nosso meio existem também os abusadores. Sabe, abusador, na história tem um homem chamado Jim Jones, que ele, como falso profeta, levou uma igreja toda a tomar cicuta, um veneno. E ele matou toda a igreja, e tomou também, morreu junto. E na prática dos cultos desses homens como Jim Jones, haviam inclusive práticas sexuais. Então os abusadores estão, por assim dizer, espalhados, tentando inclusive, se possível for, chegar ao ponto de usar as pessoas sexualmente. Quantas vezes a gente abre a televisão aí e tem lá dizendo que um espírita lá, um kardecista, né, um cara lá, um doutor Fritz desses aí, estava lá utilizando das pessoas, né? Recentemente até tem um aí, não sei o que de Deus, como é o nome? João de Deus, está preso por abuso a não sei quantas mulheres, 30, 40 mulheres aí que denunciaram. Existem os abusadores. Existem também, irmãos, os divisores, diga divisores. São pessoas que dividem o reino, que dividem com falsas doutrinas, que dividem com interesses exclusos, porque querem ver o reino de Deus dividido. E sabe qual é a proposta do reino de Deus dividido? É que a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, não cresce, não desenvolve. Então, no meio da igreja também, o diabo levanta os falsos profetas divisores, para que a igreja não desenvolva o trabalho. Então, eu citei isso, irmãos, porque nós estamos vendo Jesus falar aos fariseus hipócritas, aos condutores cegos, aos sepulcros caiados, às lideranças religiosas, de um período em que o povo tinha tudo para ser salvo, mas por causa dos falsos mestres, dos falsos profetas, o povo não tinha o acesso ao verdadeiro evangelho. Eles não criam em Jesus, não criam na palavra, não criam na manifestação do Messias em Cristo, porque aqueles homens diziam que Jesus não era o Senhor. Então, a Bíblia Sagrada, diga a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela tem em si mesma tudo o que nós necessitamos para identificar, para interpretar as profecias, tá bom? Primeiro, diga comigo, a interpretação da palavra, ela tem que ser trazida para a edificação do corpo de Cristo. Se não edifica, não vem do Senhor. Segunda coisa, a interpretação da palavra, quando é dita por um profeta que realmente prega o evangelho, ela é dita e é de forma a ser discernida pelo Espírito de Deus. Ela não é discernida por um conhecimento humano, mas pelo discernimento de Espírito. Terceira coisa, o evangelho, ele não se contrapõe, ele não se contradiz, ele não se confronta com ele mesmo. Então, quando você ouve uma palavra que é contradizente à palavra, quando você ouve uma narrativa que é contradizente à palavra, você está ouvindo um falso profeta. Quem está entendendo isso? Então, se tiver alguém que diga assim, olha, não tem problema nenhum você viver, né? Viver do seu jeito. O que importa é ser feliz. O que é que você acha dessa fala? Você acha que essa fala vem de Deus?
olha só, hoje de manhã eu estava ensinando isso, quando Paulo foi chamado, o Senhor disse para Ananias assim, ó, Ananias, esse é para mim vaso de honra, e eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que sofrer pelo Evangelho, amém ou não amém? Irmão, Evangelho não está ligado a ser feliz, Evangelho é renúncia, quem entendeu isso? Quando eu vivo o Evangelho, eu renuncio, Evangelho é tomar a cruz, Evangelho é sacrifício de vida, Paulo fala em Romanos 12 que é sacrifício. Então, Jesus falou no livro de Mateus, no livro de Marcos, sobre a cruz que temos que tomar. Então, Evangelho nunca vai ser algo que vai me fazer feliz, humanamente falando, lógico. Evangelho vai me confrontar e vai me fazer me sentir pecador, vai mostrar que eu estou errado. O verdadeiro Evangelho não vai me apoiar nos meus erros, mas ele vai me confrontar em cada um deles. Quem entendeu isso? Então vamos lá. 2. Tem gente que tem seguido o falso evangelho e tem caminhado, tem se desviado da verdade. Porque o falso evangelho, ele te leva a não olhar para as Escrituras. É seguir um caminho que você não conhece. Eu estava vendo um pastor pregar outro dia na TV, e ele pegou um versículo da Bíblia, só um, mandou o povo ler. Aí o povo leu com ele. Quando terminou de ler um versículo, ele disse assim, fecha a Bíblia, fecha. Ele deu umas 8 ordens, fecha. Eu digo, poxa, fechar para quê? Não é para estudar a Bíblia? E ele mandou fechar 8 vezes mesmo, fecha. Eu disse, já começou errado, porque tem que abrir, não fechar. Amém? Vamos lá. Esse falso evangelho deixa de lado as Escrituras, não acha proveito nenhum na palavra. Ele torna o conhecimento da palavra abominável. Eu já ouvi aqui pertinho da gente um líder de uma certa igreja dizendo que detesta teólogos. Detesta teólogos. E mandando o povo rejeitar teólogos. Não aceite esses teólogos que ficam pregando para vocês, irmão. Teo, diga Deus. Logia, estudo. Então você não vai aceitar quem estudou sobre Deus e vai estudar com quem? Com um neófito? Com um cara que nunca viu nada na vida? Que está tendo umas visagens aí, uns revelamentos que ele diz que é do céu? Qual é a diferença desses falsos mestres para Joseph Smith? Qual a diferença? Um diz que um anjo surgiu para ele, chamado Moroni, que o anjo era a encarnação de um índio que morreu, e tem lá, hoje, muita gente seguindo isso aí. Você vai ver pessoas andando de gravata na rua, os rapazes, né? E moças também, com aquelas saias bem compridas. Eles saem disseminando a doutrina de Mormon, né? São os Mormons. E eles têm aquelas igrejas enormes, bonitas. Quem já viu? Um negócio luxuoso. Sabe por que eles têm aquilo tudo? Sabe? Porque essas falsas religiões conseguem aglutinar muito dinheiro, gente. Tudo que é calcado, alicerçado na mentira, nesse mundo, o diabo ele libera, porque pode ter certeza, Satanás não luta contra ele próprio, ele é inteligente. Nós estávamos na vigília sexta agora. Quem estava na vigília, levanta a mão. E um rapaz manifestado, o demônio disse assim na boca dele, tem muita igreja, ó, lotada. Igrejas que o pessoal pintou de preto, que tem luzinha, que tem fumacinha, que todo mundo gosta muito de ir para lá. E começou a dar gargalhada, não foi? Eu disse, e essas igrejas não são de Deus? Ele disse, não, são minhas. Eu tenho as minhas igrejas. E aqueles homens lá são meus, eles falam aquilo que eu mando eles falarem. E tem muita gente que vai para o inferno que está seguindo esses homens. Lá pode tudo.
Pode tudo, pode vestir o que quiser, pode fazer do jeito que quiser, pode dormir com quem quiser, não tem problema. Esse caminho não é o caminho da salvação. Quem entende isso? Lá em Mateus a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Quem crê? Vamos lá. Diz que o caminho é estreito. Quem acredita nisso? Mas vamos pensar aqui. Quem já ficou bem gordinho e tentou entrar numa calça jeans de 2 números atrás? Deu certo? Você viu aquela coisa medonha, né? Aquele bucho para frente, você tentando empurrar lá embaixo? E você olha no espelho e diz, não sou eu. E quem é esse corpo estranho que está na minha frente, né? Você não quer se aceitar mais naquilo. E você força aquela calça para ver se entra. Irmãos, tem gente forçando mesmo a barra para ver se entra no céu. Mas quando você coloca e fecha aquele botão e senta, o botão faz tum, e o fecha, sim ou não? Por quê? Porque aquilo não te cabe mais. Então, a Bíblia diz, veja como você está. Porque para muitos o evangelho não lhe cabe mais. O evangelho é estreito. E se você está largo no seu pensamento, se você está assoberbado com o seu pecado e engordou no seu pecado, você não vai aceitar o evangelho. E você vai tentar fazer com que o evangelho seja largado para ver se você entra nele de novo. E você vai procurar uma liderança que diga, meu pastor, abre um pouco, dilata um pouco essa calça, vê se tem pano para mim. Não é assim que você faz no costureiro? Vê se tem mais pano para abrir um pouco, porque eu não estou cabendo nessa calça. O falso mestre tenta largar de todo jeito para você entrar no evangelho, para você permanecer na casa, na igreja, na religião. O falso mestre, ele dá o jeitinho brasileiro para ver se você se adequa ao sistema religioso. Mas o verdadeiro e único mestre, ele vai rejeitar esse tipo de coisa. Sabe quem é o verdadeiro e único mestre? Mateus 23, você leu. Jesus. E ele chamou aqueles homens que queriam alargar o caminho e facilitar a entrada das pessoas. Ele disse, vocês são fariseus hipócritas, condutores cegos, sepulcros caiados. Vocês parecem ser limpos por fora, mas por dentro estão sujos. E nós temos que aprender, irmãos, que a apostasia é um afastamento de Deus. Diga, apostasia é um afastamento de Deus, é um desvio. Abra em 2 Timóteo 2, no versículo 14, por favor. Diz assim, continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom, e serve tão somente para perverter os ouvintes. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente, diga corretamente, a palavra da verdade, viu? Manejar corretamente a palavra da verdade, porque tem gente que maneja de forma errada, torcendo textos, enganando as pessoas. Ele diz, maneja corretamente a palavra da verdade, evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e tais palavras se alastrarão como o câncer. Olha o que ele avisou, essas conversas inúteis e profanas vão se espalhar como um câncer. E a Bíblia diz, entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram de quê? Da verdade. 2 irmãos da igreja primitiva, 2 líderes, 2 pastores, se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. Tem gente que diz que não vai ter arrebatamento agora. Tem gente dizendo que crente vai passar pela tribulação. Tem gente dizendo que o milênio já aconteceu. Gente, é tanta gente falando tanta coisa vazia, sem sentido, tanta heresia,
E o Senhor fala aqui através do apóstolo, dizendo assim, ó: esses dois se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece o quê? Inabalável, e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus, e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa, ele diz, ó: há vasos não somente de ouro e prata, mas também de quê? Madeira e barro. Alguns nobres, alguns para honra, alguns para nobres finalidades e outros para fins o quê? Desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro, e rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha de quem? Do diabo, que os capturou, olha que coisa, a fim de agirem conforme a sua vontade. Sabe qual é o mais intrigante desse texto? É que esse texto não está sendo falado para o ímpio, não. Esse texto está sendo falado para a igreja. É que às vezes a gente lê um texto da Bíblia e a gente diz assim: puxa, ainda bem que eu estou na igreja, não é? Mas irmãos, sabe, eu queria muito poder entrar hoje em pelo menos 50 igrejas aqui de Fortaleza, aqui, só daqui, pelo menos 50, e pregar o que eu estou pregando para vocês nessas 50. Sabe por que eu queria entrar lá? Porque carapuças caem com a verdade. Quem entende isso? Tem muita gente sendo enganado com narrativas diabólicas, convincentes, perturbadoras, insanas, desses homens que professam a mentira como se fosse verdade. Do mesmo jeito que você hoje está aqui na igreja, e quando alguém diz para você: olha, toma cuidado, viu? Você liga a televisão, né? Está lá uma rede de televisão aí, que desde o período inicial da pandemia, lá no começo, acho 2018 para cá, essa mesma rede de televisão, ela bate de manhã, tarde e noite numa só pessoa. Vocês sabem quem é a pessoa e quem é a rede. A vez que você abrir, você vai ver. A vez que você abrir, você vai ver de novo. O tempo todo você vai ver. Parece uma coisa chata já, eu nem ligo mais, que é para não ver. Entendeu? E por que isso? Você acha que essa rede de televisão tem interesse em nos ajudar, gente? Sim ou não? Você acha que uma rede de televisão dessa tem interesse em abençoar você? Se tivesse, não colocaria homens beijando homens, mulheres beijando mulheres, não aprovaria o aborto lá. Se eles tivessem, não colocariam músicas obscenas sendo cantadas lá, programas imorais, novelas indecentes, onde a avó beija a outra avó na boca, onde o avô quer casar com a neta. Saiu recentemente aí, nessa rede de televisão, aprovando todo tipo de bestialidade. E sabe, irmão, infelizmente, o povo evangélico não percebe e ainda acha, né? Ainda pensa que isso é normal. Não é. Isso é uma investida do inferno para destruir a nossa alma. Quem está entendendo isso? Aí você diz: não vou mais nem ligar a televisão, eu vou para a igreja. Mas eu vou para a igreja mais perto lá de casa, porque é muito melhor, porque fica próximo. Aí você vai, e lá tem um pastor que infelizmente apostatou da fé, e está pregando heresia,
Como você não conhece a verdade, você não sabe se o que ele está pregando é verdade ou não. E aí você começa a acreditar porque ele é um pastor, ele está dando profecia, ele está enchendo você de informações espiritualistas, ele está conduzindo você em falsas doutrinas e você não sabe. Por isso que a Bíblia diz: quanto mais vede que o dia se aproxima, vigiai e orai. Amém? Sabe, quem tem uma Bíblia na mão aí, por favor, levante sua Bíblia. Deixa eu explicar uma coisa sobre a sua Bíblia. Eu vou pegar a minha também. Pegue assim sua Bíblia e diga: isso aqui é a palavra de Deus. Mas não é só um livro não, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem que estar aqui, ó. E aqui também. Se você não conhece esse livro, se você não tem discernimento, e para entender esse livro, não adianta só ler, você tem que buscar entendimento espiritual. Você tem que estudar esse livro. E se você não fizer isso, irmão, todo mundo que vier para te enganar vai te induzir ao erro. E vai usar como o diabo usou lá em Mateus. Quando foi tentar Jesus, ele pegou textos da palavra para tentar Jesus. O povo hoje está sendo enganado com textos da palavra. Nós estamos vivendo nos últimos dias, onde as pessoas estão se cercando de mestres conforme as suas cobiças. Eles estão buscando igrejas que estão desvirtuadas do caminho. Para terminar o que eu estou falando, tem muito mais coisa, mas eu não tenho tempo para falar tudo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quem gosta de cultuar a Deus? O que é cultuar a Deus? O que significa a palavra cultuar? Entenda, a gente diz que gosta, mas não sabe o que é. Então você está muito tempo dentro de uma igreja sem saber o que significa cultuar. É o básico do básico do básico. E você nem sabe o significado da palavra cultuar. Imagine você uma coisa. Vocês notaram que nos últimos tempos, nos últimos 15, 20 anos, as pessoas estão mais preocupadas com o corpo delas, como é que está o formato, sim ou não? Quem já notou isso? Vocês já notaram que as redes sociais, elas estão sempre mostrando pessoas, né, bem torneadas, bem arrumadas, bem não sei o quê, bem nutridas, não é assim? Você notou que na TV tem um clamor muito grande para isso também? Você sabe o que é isso? É chamado culto ao corpo, adoração ao ego, ao corpo. As pessoas passam 5, 6, 7 horas numa academia. E elas se filmam e mostram o corpo. É ou não é verdade? E fazem jejuns intermitentes de 16, de 18 horas para emagrecer. Sim ou não? Ficam numa situação deplorável, mas elas têm que conquistar aquilo que elas resolveram conquistar. O corpo ideal. Quem já ouviu falar dessa frase? O corpo ideal. Deixa eu te explicar o que é que o Evangelho diz. O Evangelho diz assim: o corpo para nada serve. O corpo para nada serve. É interessante isso ou não é? Quando você quer ser um cristão, você vai ter que deixar de cultuar o corpo para ser corpo de Cristo. E quando você é corpo de Cristo, você não cultua o corpo de Cristo, você cultua a Cristo, o cabeça do corpo. E sabe por que você não cultua o corpo, mas sim o cabeça do corpo? Porque tem muito irmão que vai para as igrejas todo bonito, todo cheiroso, para ser cultuado dentro das igrejas, sim ou não? E tem gente que diz: olha a irmã, olha o irmão como é bonito, olha o irmão como está bem arrumado, olha o irmão como não sei o quê. E aí é um culto ao corpo de Cristo. Só, irmão, que você não vai para a igreja para cultuar o corpo de Cristo. Você não vai para a igreja para cultuar o santuário, o lugar de adoração, não. Você vai para a igreja para cultuar o cabeça. E você sabe como é que se cultua o cabeça da igreja? Em espírito e em verdade. Quem entendeu isso?
Você nunca vai conseguir fazer um culto para Deus se você não apresentar verdade no culto. Se você não for espiritual o bastante para declarar a Ele as palavras que Ele quer ouvir da sua boca. Então, quem veio hoje aqui cultuar a Deus, talvez você diga assim: poxa, eu quero achar uma igreja que eu fique muito bem, que eu me acerte lá, que eu me encontre lá. Não faz isso não. Você não tem que achar essa igreja, porque essa igreja, ela não é de Deus. Você tem que achar para você o corpo de Cristo. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. E quando você fizer parte do corpo de Cristo, você vai aprender o que é ser crucificado, o que é sofrer, o que é padecer, o que é ser perseguido, o que é ser caluniado. Você vai entender coisas que você nunca entendeu, porque você se tornou corpo de Cristo. Pessoas vão ficar com raiva de você, porque você está falando a verdade. Os seus melhores amigos vão fechar portas para você e vão dizer: não quero mais te ouvir, porque você está falando a verdade. Finalmente, você é corpo de Cristo e vai ser açoitado por amor ao Evangelho. Quem entendeu isso? Amém? Entenderam isso? Então, quem hoje quer viver o Evangelho de Cristo, levanta a mão. Você hoje quer aprender o quanto, não é quando, mas o quanto você deve sofrer pelo Evangelho? Você vai agora ficar de pé e você vai dizer: Senhor, eu nem sei quanto, mas eu quero aprender hoje quanto eu devo sofrer pelo Evangelho, quanto eu tenho que deixar para trás, quanto eu tenho que sofrer para ser digno de ser chamado corpo de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Ponha-se de pé, põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos agora e leva a tua mente até o trono de Deus, dizendo a Ele que você veio cultuar, não o seu corpo, não o corpo de alguém, mas o cabeça, que é Cristo Jesus. Amém? Você veio adorá-lo em espírito e em verdade. Você veio hoje não para ser satisfeito, mas para satisfazer a cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário foi feito um sacrifício para que você fosse salvo. E se hoje você negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus, você vai satisfazer a cruz do Calvário. Amém? Eu quero chamar aquele irmão, segura aí, eu quero chamar aquele irmão que diz assim: bispo, eu estou na prostituição, eu estou no adultério, eu estou na prática do erro, mas olha, bispo, eu tenho certeza que Jesus, Ele me ama e Ele me entende. Você ouviu isso do falso evangelho, porque o verdadeiro diz: ficarão de fora. Quem entendeu isso? Se você acredita que o Senhor te entende a sua prática pecaminosa, você ouviu do falso profeta, porque o verdadeiro profeta, que é Jesus, ele deixou uma palavra que te exorta a santificar e a purificar. Amém? Então hoje eu quero chamar você que quer se libertar da falsa profecia, do erro. Você que diz: olha, eu estava andando no descaminho, eu estava indo para uma igreja que eu me sentia muito bem, que pessoas me davam profecias e diziam que Deus ia fazer coisas, abrir portas e fechar sepulturas, sabe? E lá eu ouvia tanta coisa, e que eu ia ter isso e aquilo outro, e que eu ia ser levado para cá, para lá e para acolá. Olha, você quer ouvir uma verdade? João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você precisa parar com alegorismos, você precisa parar de buscar os homens, você tem que buscar o caminho, que é Jesus. Amém? Escute isso que eu vou falar. A história de um casal. Há cerca de 15 anos, meu vizinho se casou com uma moça pobre e financiou uma casa no nome dela. Todos pensaram que ele deu uma casa a ela. Foi nas lojas de imóveis e mobiliou a casa toda, parcelando a compra em 60 meses, no nome da esposa. Todos pensaram que ele mobiliou a casa para ela.
ele ia no mercado e fazia uma farta compra no cartão de crédito da esposa. A mesa e a geladeira estavam sempre cheias. Todos pensaram que ele alimentava ela. Ele a levava em viagens caríssimas, parcelando os passeios em boletos no nome dela. Todos pensaram que ele fez a pobre viajar de avião e conhecer os melhores locais. Nossa, todos diziam, que bom marido. Diziam, ele é um homem excelente. E um dia, um amigo precisou de um dinheiro, e ele foi e tirou o dinheiro da poupança da esposa e deu para o amigo. E todos diziam, nossa, além de bom marido, é um bom amigo também. Depois de um certo tempo, o marido se separou da esposa. E a esposa ficou com a dívida da casa, ficou com a dívida dos móveis, ficou com a dívida do mercado, ficou com a dívida do cartão de crédito, ficou com a dívida das viagens e ainda sem o dinheiro da poupança. Após um tempo de separação, descobriram que ele era um estelionatário, um ladrão, um falsário mesmo, e que ele havia feito tudo aquilo simplesmente para se utilizar do nome de sua esposa. E assim, irmãos, todos perceberam que aquilo que aparentemente ele tinha dado para ela era apenas estelionato, engano, engodo, e haviam todos eles e a mulher sido enganados pelo falsário. Sabe o que é pior? É que um dia o falsário disse para a mulher que estava arrependido e que queria voltar para ela de novo. E todos aconselharam ela e disseram, olha, vai ver que ele não é tão ruim assim, porque quando você estava com ele, você morava numa boa casa, você comia bem, você viajava para todo canto, você tinha tudo do bom e do melhor. Você lembra disso? Ela disse, vai ver que vocês têm razão, vai ver que ele não era tão mal assim. Sabe, irmãos, essa história conta para que todos nós possamos entender o que o diabo faz, o que o espírito do engano faz. Às vezes a gente se engana com essas coisas que são apenas aparentes, e a gente acredita que o que o mundo tem para nos dar é porque o mundo é bom, mas a Bíblia diz que o final de tudo isso é trevas e destruição. Então, se você se iludiu ou está se iludindo e tem uma vozinha dizendo, volta para cá, volta para o mundo, porque quando você estava no mundo, você tinha tudo o que queria. Você lembra que você ia para onde queria, viajava para onde queria, bebia o que queria, comia o que queria, que você se relacionava com quantas pessoas você quisesse? Tudo aquilo era fraudulento e enganoso. Tudo aquilo tinha um preço, era às custas da tua alma, era às custas da tua eternidade, era para que você ficasse eternamente em dívida. Por isso, não se iluda, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Só Jesus Cristo veio para te dar vida e vida com abundância. Quem entende isso? Quem hoje está querendo não mais ser enganado pelo inferno, vem aqui na frente e declare para Jesus, Senhor, me livra da falsa palavra, da falsa profecia, do falso profeta, do falso ensino, me livra do falso caminho, pois eu quero conhecer a verdade e viver na verdade. Amém? Vem aqui para frente, eu quero orar por você. Você que tem buscado andar o caminho, a verdade e a vida. Você que diz, eu não vou ficar de fora do reino por causa de engano de ninguém. Satanás não vai me comprar com as iguarias do mundo.
e eu não vou me deixar levar por elas. Amém? Vem agora em nome de Jesus. Se você está disposto a deixar o que for, e quem for, os falsos amigos, os falsos mestres, os falsos ensinos, venha e tenha um encontro com o verdadeiro que é Cristo. Amém? Jesus não disse eu sou um dos caminhos, mas ele falou que era o caminho, a verdade e a vida. Amém? E você vai declarar exatamente essa fé, de que Jesus Cristo é o teu Senhor, que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade que você vai seguir, que você vai buscar a palavra de Deus como verdade única, que você não vai aceitar os falsos ensinos, que você não vai buscar mais o caminho da facilidade. Sabe, aquela calça apertada, ela não cabe em você. Para entrar nela, você vai ter que fazer uma dieta espiritual. E sabe como é que você faz essa dieta? Botando para fora o pecado, a prática do pecado. Você vai ter que deixar de engordar com a iniquidade. E quando você começar a pôr para fora a prática do pecado, você vai recuperar aquele corpo espiritual que a Bíblia chama de corpo de glória, de corpo de Cristo. E quando a pessoa tem esse corpo de Cristo, ela se adequa no Evangelho, ela se encontra na palavra, ela vive no Espírito, ela anda no Espírito, e ela não satisfaz os desejos da carne. Amém ou não amém? Deus está chamando você agora, mesmo você que ainda está lá atrás e diz, olha, bispo, eu quero muito, mas eu tenho muitas coisas que eu não consigo evitar. Sabe, essas coisas vão te deixar de fora do reino de Deus. Elas estão sendo o pivô para que você vá em várias religiões e não consiga cultuar Deus. Para que você sente em vários locais e não consiga se apresentar em espírito e em verdade na presença do Senhor. Mas hoje, você está ouvindo a voz de Deus, sim ou não? Então não endureça o coração. Venha até Ele, arrependido, contrito, venha até Ele. Você que enganou, mentiu, roubou, matou, não importa, você tem hoje a oportunidade de sair do pecado. Bispo, eu fui enganador, eu fui traidor, eu traí minha esposa, eu traí meu marido, eu traí meus filhos, eu traí meus pais. Mas Jesus, Ele pode e quer te perdoar essa noite. Ele quer te livrar da condenação do teu pecado. Não ouça o caminho da facilidade, diz que Deus vai aceitar como você é. Ele não vai. Ele quer que você mude. Ele quer que você recupere a sanidade e a santidade. Ele quer que você volte para Ele como o filho pródigo voltou, arrependido e contrito. Então agora, se você estava afastado, volte para Jesus. Se você estava no pecado, volte para Jesus. Se você estava iludido com as coisas do mundo, volte para Jesus. Se alguém te ensinou outro caminho que não é o caminho de Deus, se alguém te mostrou um evangelho que não é o de Cristo, volte para Jesus hoje. Mas não fique no erro, não fique no engano, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. Amém? Então venha hoje para Ele. Ouça a voz do Espírito Santo que clama dentro de você agora e diz para você que você venha sem demora, porque Ele vem a qualquer momento e você não pode, não deve pensar, sabe, em procrastinar esse dia, em procrastinar esse momento de recuperação espiritual, de renovação espiritual. Nós não sabemos o dia de hoje, nem o de amanhã. Eu nem sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Então como eu vou procrastinar isso? Eu tenho que olhar agora e ouvir o chamado do Espírito Santo. Amém? Não dependa de mais ninguém. Sabe? A Bíblia diz que se o teu braço te impedir de entrar no reino, corta o braço.
Se o olho, então arranca o olho fora, porque é melhor entrar só com o braço e só com o olho, do que com os dois ir para o inferno. E às vezes a gente se prende a uma coisa, a alguém, a um emprego, a uma situação, que está levando a gente para o caminho do inferno, irmão. Quantas coisas, pessoas têm te afastado da presença de Deus? Eu conheço irmãos, e eu conversava muito isso com um irmão que está aqui hoje, que eles estão afastados da verdade por causa de amizades cristãs, de pessoas. Sabe como é que eles pensam? Poxa, se eu começar a falar de evangelho, de verdade, de Bíblia, e no meio das minhas amizades, eu começar a exortar, eu começar a proibir os meus amigos de falarem, de fazerem aquilo que eles querem fazer, eles vão me rejeitar, eles não vão mais querer andar comigo, eles vão ficar com raiva de mim. Sabe quando Jesus falou aqui em Mateus 23? Ele pegou um chicote e ele exortou com um chicote. E sabe qual era a última preocupação que Jesus tinha? Que alguém gostasse dele. Porque ele pegou um chicote e açoitou a todos que estavam ali. Jesus não estava preocupado quem ia gostar, porque Jesus estava ali em missão do Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. E quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me ouve a mim, ouve o Pai também. Então, se você quer ouvir Deus, se você quer ver Deus, veja Jesus Cristo na sua vida hoje. Veja o caminho, veja a verdade. Saia dessa procrastinação. Não dê mais tempo para o inferno destruir a tua alma. Não fique aí parado enquanto as coisas acontecem. Saia dos maus costumes, das más amizades, dos maus caminhos. Saia das práticas do inferno e venha para o reino de Deus enquanto você pode. Jesus está te chamando essa noite.